Ela foi humilhada em público, ignorada por táxis no frio de Nova York, e não fazia ideia de que o homem que assistia tudo em silêncio iria lhe dar algo que mudaria sua vida inteira. A gargalhada estourou no meio da calçada, alta demais, ofensiva demais para passar despercebida. Não foi um riso casual. Foi deboche. "Aonde vai a essa hora sua empregadinha?", disse uma das mulheres, rindo com força, chamando a atenção de quem passava. A outra acompanhou, rindo ainda mais, inclinando o corpo para frente como se estivesse diante de um espetáculo ridículo. Ruth mantinha o braço erguido, o dedo apontado para a rua, mesmo depois de mais um táxi passar sem sequer reduzir a velocidade. Depois outro e mais outro. Ela tinha 32 anos. Tinha passado horas trabalhando no maior shopping da cidade, limpando o que outros exibiam, atravessando corredores onde não deixava marcas. Dentro da bolsa, protegendo o pouco calor que ainda restava, estava um cachorro-quente embrulhado em papel alumínio. Era simples, barato e tinha sido comprado no fim do expediente para Bart. 7 anos, em casa, esperando. Pensar no filho ainda era a única coisa que mantinha seus pés firmes no chão quando tudo ao redor tentava fazê-la abaixar a cabeça. As gargalhadas continuaram por mais alguns segundos, altas o suficiente para ecoar contra a fachada do shopping, antes de cessarem quando as duas mulheres entraram em seus carros aquecidos e desapareceram, levando consigo o barulho e o desprezo. A poucos metros dali, dentro de um carro escuro, George Bridgerton tinha visto tudo. Estava acostumado a ambientes onde a humilhação vinha disfarçada de educação, mas aquela tinha sido direta demais para ser ignorada. George ainda não tinha feito nada. E Ruth não imaginava que aquele homem, testemunha silenciosa daquela cena, carregava consigo algo que iria reorganizar toda sua vida a partir daquela noite. O silêncio que ficou depois das gargalhadas não trouxe alívio. Ele se espalhou pela calçada como uma camada pesada de constrangimento, fazendo Ruth sentir que ainda estava sendo observada, mesmo quando ninguém mais parecia prestar atenção. O braço caiu lentamente ao lado do corpo, cansado demais para insistir, enquanto o último táxi daquela sequência sumia na esquina sem sequer reduzir a velocidade. Ela respirou fundo, tentando reorganizar os pensamentos. O frio parecia ter encontrado caminho direto até o peito. A fachada do shopping já estava quase toda escura, com exceção de uma ou outra luz de serviço, e o movimento diminuía rápido demais para aquela hora. Ficar ali sozinha começava a deixar de ser apenas humilhante e passava a ser perigoso. Foi então que um carro parou alguns metros adiante. Não foi brusco. Não foi chamativo. Apenas estacionou. Ruth notou pelo reflexo no vidro de uma loja fechada e virou o rosto com cautela, preparada para mais um incômodo. O homem que desceu não parecia apressado nem curioso. Caminhou em sua direção com passos controlados, parando a uma distância que não invadia seu espaço. "Está difícil conseguir táxi hoje", disse ele, com a voz firme, mas baixa o suficiente para não atrair atenção. Ruth demorou um instante para responder. "Sempre passa algum", disse, quase no automático, mesmo sabendo que aquilo não tinha sido verdade naquela noite. Ajustou a bolsa no ombro, sentindo o peso conhecido bater contra o corpo. George assentiu lentamente. "Já faz um tempo que você está aqui", respondeu. Não soou como cobrança. Soou como constatação. "E está ficando mais frio." Ela sentiu o impulso imediato de encerrar a conversa. Não por medo direto, mas por hábito. Conversas inesperadas quase sempre vinham acompanhadas de algum custo. "Eu me viro", disse. A frase saiu firme, treinada ao longo de anos. George não insistiu. Deu 2 passos para trás e encostou no próprio carro, como quem escolhe esperar. O gesto foi simples, mas desconcertante. Ele ficou ali, em silêncio, sem perguntas, sem aproximação. Os minutos começaram a se alongar de um jeito estranho. O vento empurrava o papel do cachorro-quente dentro da bolsa, fazendo um barulho baixo que parecia mais alto do que deveria. O cheiro escapava discretamente, quente demais para aquela noite. Ruth pensou em Bart. 7 anos. Em casa. Provavelmente já inquieto, esperando ouvir a porta abrir. Pensar no filho sempre trazia urgência. Outro táxi passou.
Depois outro. Nenhum parou. George observava a rua, compartilhando a espera sem precisar dizer nada. Aquilo começou a mexer com algo que Ruth não gostava de admitir, a sensação de não estar completamente sozinha. Isso a deixava confusa. Alívio e desconfiança se misturavam sem aviso. Você trabalha aqui perto? Ele perguntou depois de um longo silêncio, como quem escolhe as palavras com cuidado. No shopping, respondeu ela. Até tarde. Não explicou mais. Não precisava. George assentiu novamente. Imagino que não seja fácil voltar para casa assim todos os dias. Ruth deu de ombros. É o que dá. A frase carregava mais do que parecia. O movimento ao redor diminuiu ainda mais. Um segurança passou apressado pela entrada, lançou um olhar rápido para fora e voltou para dentro. A rua parecia se esvaziar de gente e de opções ao mesmo tempo. Ruth sentiu um aperto no estômago. Ficar ali começava a parecer uma má decisão. Foi então que um som de passos ecoou atrás deles. 2 homens atravessavam a calçada rindo alto, jogando comentários soltos no ar. Um deles lançou um olhar demorado demais para ver, avaliando, medindo. O riso mudou de tom. Não disse nada. Ainda assim, o recado foi claro. Ruth se afastou um passo da rua, instintivamente. George percebeu. O corpo dele se retesou de forma quase imperceptível. Não houve confronto. Os homens seguiram andando. Mas o clima tinha mudado. Não está seguro ficar aqui, disse George, pela primeira vez com um peso diferente na voz. Ela hesitou. Eu sei, respondeu. A admissão saiu baixa. Outro táxi surgiu ao longe. Ruth levantou o braço rápido demais, quase tropeçando no próprio gesto. O carro diminuiu a velocidade por um segundo e depois acelerou, seguindo adiante como se tivesse mudado de ideia no último instante. Algo se quebrou ali. Ruth sentiu o ar sair do peito. Não chorou. Não falou nada. Apenas ficou parada, com o braço ainda suspenso por um segundo a mais do que o necessário, antes de deixá-lo cair. O gesto simples carregava cansaço demais. George deu um passo à frente. Eu posso te levar, disse, com clareza. Até em casa. Fez uma pausa curta. Ou até onde você se sentir segura. Ela virou o rosto devagar. O medo veio primeiro. Eu não te conheço, disse. Não era acusação. Era sobrevivência. Eu sei, respondeu ele, sem se aproximar mais. E você não me deve nada. Olhou em volta. Mas ficar aqui não parece uma boa opção. O vento soprou mais forte. O papel do cachorro-quente se moveu dentro da bolsa. Bart! O pensamento voltou como um empurrão. Ruth fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o mundo já não parecia tão estável quanto antes. Aceitar aquela carona não era apenas mudar de lugar. Era atravessar uma linha invisível. Só até a ponte, disse por fim. Depois eu desço. George assentiu imediatamente. Tudo bem. O trajeto começou em silêncio. O aquecimento do carro trouxe conforto físico imediato, mas a tensão permaneceu. Ruth manteve a bolsa firme no colo, como se aquilo fosse uma âncora. Observava cada rua, cada esquina, memorizando o caminho. Segurança nunca tinha sido algo automático. George dirigia com atenção excessiva, respeitando cada sinal, cada limite. Não queria errar. Sentia o peso daquela decisão crescer a cada metro percorrido. Você faz isso sempre? Ela perguntou de repente, sem olhar para ele. Não, respondeu. A honestidade veio rápida. Não faço. Ruth assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Quando se aproximaram da ponte, George reduziu a velocidade. Aqui. Ela respirou fundo. Aqui. O carro parou. Ruth abriu a porta, sentindo o frio voltar com força. Antes de descer, hesitou. Obrigada, disse. A palavra saiu sincera, mas contida. George assentiu. Se precisar, começou, e parou.
Eu passo por aqui às vezes. Ela fechou a porta sem responder. Caminhou alguns passos e parou, observando o carro se afastar. Nada tinha sido resolvido. Mas tudo tinha mudado. Dentro do carro, George seguiu dirigindo, com a imagem dela parada na calçada insistindo em voltar. Ele sabia que aquele gesto simples tinha colocado algo em movimento. Não fazia ideia de até onde isso iria levá-lo. E Ruth, enquanto caminhava para casa, sentia que a noite tinha deixado uma marca que não sairia fácil. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreve no canal. Essa foi só a primeira virada, e o que vem a seguir é ainda mais intenso. Ruth não conseguiu dormir direito naquela noite. O corpo estava exausto, mas a mente seguia alerta, como se algo tivesse ficado inacabado. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do ponto de ônibus voltava com detalhes excessivos. O vento cortando o rosto, os táxis passando sem parar, o silêncio pesado depois das risadas. E, no meio disso tudo, a presença inesperada daquele homem que não deveria ter importado tanto. Bart dormia no quarto ao lado, abraçado ao travesseiro fino que insistia em escorregar da cama. Ruth o observou por alguns segundos antes de se deitar novamente, sentindo o peso conhecido da responsabilidade apertar o peito. Tudo o que fazia, todas as escolhas, passavam por ele. Aceitar aquela carona tinha sido um risco. Não pelo homem em si, mas pelo que aquilo poderia desencadear. No dia seguinte, a rotina tentou se impor. O despertador tocou cedo demais. O café ficou fraco demais. O tempo parecia correr sem pedir permissão. Ruth levou Bart para a escola, caminhou rápido pelas ruas ainda frias da manhã e seguiu direto para o trabalho. O shopping acordava devagar, com vitrines sendo limpas e funcionários entrando pelos acessos laterais, longe do brilho que os clientes viam mais tarde. Ela tentou se concentrar nas tarefas. Passou o pano. Recolheu o lixo. Organizou o que outros bagunçavam. Tudo parecia igual, mas algo estava fora do lugar. Ruth se sentia observada, mesmo quando estava sozinha. Não era paranoia. Era memória recente demais. No intervalo, sentou-se no banco estreito do vestiário e abriu a bolsa para pegar o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada. Parte dela sentiu alívio. Outra parte, uma pontada incômoda de decepção que tentou ignorar. Não devia esperar nada. Não podia esperar nada. No fim do expediente, enquanto trocava de roupa, ouviu vozes conhecidas do outro lado da porta. As mesmas mulheres. O tom era leve demais, confiante demais. Falavam alto, comentando compromissos, jantares, viagens. Uma delas mencionou, entre risadas, a empregada da outra noite. O riso veio solto, despreocupado, como se a humilhação fosse uma anedota. Ruth congelou por um instante. Não saiu. Esperou as vozes se afastarem. O coração batia rápido demais. Não tinha sido um episódio isolado. Elas se lembravam. E lembravam com prazer. Do lado de fora, a noite parecia ainda mais fria. Ruth ajustou o casaco, segurou a bolsa com mais força e caminhou até a calçada. Não levantou o braço de imediato. Olhou em volta. O ponto parecia igual, mas a sensação era outra. O mundo já não parecia neutro. Os táxis passaram. 1, 2. Nenhum parou. Ela pensou em George sem querer. Pensou no carro escuro, na forma como ele tinha esperado em silêncio. O pensamento a incomodou. Não queria depender da ideia de alguém que mal conhecia. Do outro lado da rua, um carro reduziu a velocidade. Não parou. Seguiu. Ruth sentiu o desânimo subir como uma maré lenta. Foi então que ouviu seu nome. Ruth. A voz veio de trás. Ela virou rápido demais, o corpo inteiro reagindo antes da mente. George estava a poucos passos, o casaco aberto, o rosto sério. Não sorria. Não parecia casual. Eu passei por aqui, disse ele. E te vi. Ela sentiu uma mistura estranha de alívio e irritação. Isso está começando a parecer coincidência demais, respondeu, sem esconder o desconforto. George assentiu.
Eu pensei o mesmo. Houve uma pausa curta. Você está bem? Ruth hesitou antes de responder. Estou cansada, disse. Não era mentira. Também não era toda a verdade. Outro táxi passou. Não parou. George observou a rua, depois voltou o olhar para ela. Posso te levar de novo, disse, com cuidado. Sem pressão. Ela respirou fundo. O frio parecia mais agressivo naquela noite. Não posso ficar dependendo disso, respondeu. Tenho um filho. George não se surpreendeu. Eu imaginei, disse apenas. A frase ficou suspensa entre eles. Do outro lado da calçada, as duas mulheres surgiram novamente. Bem vestidas. Seguras. O olhar de uma delas encontrou o de Ruth e se demorou mais do que deveria. Um sorriso torto apareceu. Não disseram nada. Não precisaram. A mensagem estava clara. Ruth sentiu o corpo inteiro se fechar. George percebeu. Elas te incomodam, disse, mais como afirmação do que pergunta. Não importa, respondeu Ruth, rápido demais. Importava. Importava muito. O clima ficou pesado. Um táxi finalmente parou alguns metros adiante, mas outro carro buzinou atrás, impaciente, e o motorista seguiu adiante antes que Ruth pudesse reagir. O gesto foi pequeno. O impacto, enorme. Ruth sentiu o limite se aproximar. O cansaço acumulado, o medo constante, a sensação de ser descartável. Tudo começou a se misturar. Eu não sei até quando vou aguentar isso, disse, mais baixo. Não estava falando apenas daquela noite. George a observou em silêncio. Pela primeira vez, não parecia saber exatamente o que dizer. Você não deveria ter que aguentar, respondeu por fim. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Deveria, sim. É assim que funciona. O vento soprou mais forte. Um papel passou rolando pela calçada. O shopping começava a fechar as últimas portas. Ficar ali se tornava cada vez menos seguro. Entra, disse George, abrindo a porta do carro. Não foi ordem. Foi convite. Um gesto simples, mas carregado de consequência. Ruth hesitou. Olhou para a rua, olhou para as mulheres do outro lado, olhou para o carro, pensou em Bart. Pensou em tudo que vinha engolindo há anos. Entrou. O trajeto foi tenso. Nenhum dos dois tentou preencher o silêncio. As luzes da cidade passavam rápidas demais. O ar quente do carro contrastava com a rigidez do corpo dela. Você não precisa me explicar nada, disse George depois de alguns minutos. Mas saiba que eu estou vendo o que está acontecendo. Ruth fechou os olhos por um instante. Ver não muda as coisas, respondeu. A voz saiu cansada. Às vezes muda, disse ele. Mas não de uma vez. Quando chegaram perto da casa dela, Ruth não pediu para parar antes. O carro estacionou em frente. Ela permaneceu sentada por alguns segundos, como se adiar a saída pudesse adiar algo maior. Isso vai acabar dando problema, disse ela, finalmente. George assentiu. Provavelmente. Ela saiu do carro sem olhar para trás. Caminhou até a porta de casa sentindo o peso da noite nos ombros. Bart apareceu à janela. Viu a mãe. Acenou. Ruth respondeu com um sorriso cansado. Dentro do carro, George ficou parado por alguns segundos, observando a casa simples, a luz acesa, a silhueta do menino. Algo se encaixou ali. Não de forma romântica. De forma grave. Nos dias seguintes, a tensão não diminuiu. As mulheres continuaram circulando pelo shopping. Os olhares continuaram. Comentários soltos começaram a chegar aos ouvidos errados. Ruth sentia que estava sendo observada com mais atenção do que antes. George, por sua vez, começou a perceber movimentações estranhas ao redor do próprio nome, pequenas perguntas, insinuações vindas de círculos que ele conhecia bem demais. A aproximação deles não tinha passado despercebida. Algo estava se formando, e não era seguro, mas já não havia como recuar. No lugar dela,
Você teria entrado nesse carro ou teria ido embora sozinha? Escreve aqui embaixo, porque essa decisão muda tudo daqui para frente. As risadas vieram antes mesmo que Ruth levantasse o braço. Altas, soltas, sem vergonha. Do mesmo jeito que na outra noite. As duas mulheres estavam novamente próximas à entrada do shopping, bem vestidas, protegidas pelo brilho do lugar e pela certeza de que nada ali as alcançava. Uma delas inclinou o corpo para frente, como quem se diverte com algo previsível demais. Olha lá, disse, sem baixar a voz. A cena se repetindo. A outra riu com força, longa demais, chamando atenção. Ainda tentando, completou, olhando para o dedo de Ruth apontado para a rua vazia. Achei que já tinha entendido como isso funciona. Ruth manteve o braço erguido por alguns segundos a mais do que o necessário. O frio atravessava o casaco. O vento puxava o cabelo contra o rosto. Dentro da bolsa, o papel do cachorro-quente se amassava com o movimento do corpo. Bart estava em casa, esperando. Como sempre. Um táxi passou. Não parou. Outro veio logo atrás. Também não. As risadas continuaram, mais altas agora, mais confortáveis, como se fossem donas daquele espaço. Pessoas diminuíram o passo. Olhares curiosos surgiram. Ninguém interferiu. O mundo seguia funcionando como sempre. Ruth sentiu o peso antigo descer pelos ombros. Não chorou. Não respondeu. Apenas ficou ali, sustentando o gesto, sustentando o próprio corpo, sustentando mais uma noite em que tudo parecia acontecer do mesmo jeito. Então, um som diferente cortou o ar. Um carro reduziu a velocidade devagar demais para ser ignorado. Não buzinou. Não fez barulho. Apenas encostou próximo à calçada, a poucos metros do ponto onde Ruth estava. Um carro limpo, novo, discreto na cor, mas impossível de não notar pelo contraste com o resto da cena. As risadas diminuíram por um segundo. A porta do motorista se abriu. George desceu sem pressa. Não ajustou o casaco. Não olhou ao redor em busca de aprovação. Caminhou direto, os passos firmes, como quem já tinha tomado uma decisão antes mesmo de chegar ali. Parou ao lado de Ruth, não entre ela e as mulheres, mas com ela. Você não precisa mais apontar para a rua, disse, baixo, suficiente apenas para ela ouvir. Ruth virou o rosto, confusa, o coração acelerando sem entender o motivo. O que? Começou, mas parou. George estendeu a mão. Nela, a chave. Não houve anúncio, não houve discurso, não houve explicação longa. Esse carro é seu, disse. 3 palavras, claras, definitivas. O silêncio caiu como um peso físico. As mulheres pararam de rir. Uma delas abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A outra desviou o olhar por um segundo, rápido demais, como se tivesse sido pega em algo que não podia negar. Ruth sentiu o mundo inclinar. George, murmurou. A voz saiu trêmula. Isso não é. Não é caridade, completou ele, sem elevar o tom. É para você chegar em casa. Ela olhou para a chave. Depois para o carro. Depois para a rua que minutos antes parecia um corredor sem saída. As imagens da outra noite voltaram com força. O dedo no ar, o frio, as risadas, o corpo tentando não desmoronar. Tudo aquilo agora estava ali, concentrado naquele gesto simples. Eu não pedi nada, disse, quase num sussurro. Eu vi, respondeu George. E isso foi suficiente. Uma das mulheres pigarreou, desconfortável. Tentou recuperar o sorriso, mas ele morreu no meio do caminho. A outra ajeitou a bolsa no braço, um gesto automático de quem tenta se recompor quando o controle escapa. George virou-se lentamente para elas. Não havia raiva no rosto. Apenas firmeza. Ela não está sozinha, disse. Só isso. Não esperou resposta. O silêncio delas foi imediato. Nenhuma risada. Nenhum comentário. Nenhuma ironia. Apenas o peso de terem sido testemunhas de algo que não sabiam como enfrentar. Ruth sentiu as pernas fraquejarem.
George percebeu e colocou a mão no encosto do banco, oferecendo apoio sem tocar nela. Bart surgiu na mente como um chamado urgente. Ela pensou no filho entrando no carro pela primeira vez. Pensou em não chegar mais tarde com o corpo em alerta. Pensou em não precisar mais explicar por que o táxi não parava. As lágrimas vieram, mas não eram as mesmas de antes. Eu não sei o que dizer, confessou. Não diga nada, respondeu George. Só vai. Ela respirou fundo. Pegou a chave. O som metálico foi pequeno, mas pareceu ecoar. Ruth caminhou até o carro com passos cuidadosos, como se o chão pudesse mudar sob seus pés. Abriu a porta. O interior estava limpo. Cheirava a novo. Cheirava a possibilidade. Antes de entrar, olhou para trás. As mulheres estavam imóveis. Uma delas mantinha o olhar baixo. A outra fingia mexer no celular, mas a mão tremia. O riso tinha desaparecido por completo. O espaço que antes ocupavam com segurança agora parecia estreito demais. Ruth não sorriu para elas. Não precisava. Sentou-se no banco do motorista. As mãos tocaram o volante com reverência involuntária. George fechou a porta com cuidado. Não houve aplauso. Não houve plateia. Apenas o barulho distante da cidade retomando o ritmo. Ela baixou o vidro. Isso muda tudo, disse. George assentiu. Era para mudar. E agora? Perguntou, sem saber exatamente o que queria ouvir. Agora você vai para casa, respondeu. E chega inteira. Ruth ligou o carro. O motor respondeu suave. O som pareceu mais alto do que deveria naquele silêncio carregado. Ela olhou uma última vez para George. Obrigada, disse. Não como quem agradece um favor. Como quem reconhece algo maior. Ele assentiu. Dirija com cuidado. O carro se afastou devagar. Ruth seguiu pela avenida com o coração acelerado, sentindo o peso do antes ficar para trás a cada metro. O ponto de ônibus ficou pequeno no retrovisor. As luzes do shopping se afastaram. A noite parecia diferente. George permaneceu ali por alguns segundos. O vento frio voltou a soprar, mas já não parecia o mesmo. Ele olhou para o lugar onde tudo tinha começado e soube, com clareza incômoda, que nada voltaria a ser como antes. Nem para ela. Nem para ele. As mulheres se afastaram em silêncio, os passos rápidos demais, sem trocar palavras. A cena tinha terminado. O mundo tinha sido reorganizado sem precisar levantar a voz. E Ruth, pela primeira vez em muito tempo, dirigia sem medo. Se essa virada está te fazendo respirar fundo junto com ela, deixa seu like. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que devolvem dignidade. Quando o barulho dos carros voltou a dominar a rua e o frio retomou seu lugar habitual, Ruth ainda permanecia parada, como se o corpo precisasse de alguns minutos a mais para entender que já não estava mais sendo apontada, julgada, reduzida. O asfalto à sua frente era o mesmo, as vitrines do shopping continuavam refletindo luzes artificiais, mas algo essencial tinha mudado. Não era o presente. Era a forma como ela respirava. George ficou ali, ao lado dela, sem tocar, sem perguntar, sem tentar preencher o silêncio. Ele sabia reconhecer quando uma pessoa precisava de espaço para reorganizar o mundo interno. O carro estacionado atrás deles chamava atenção demais, mas, curiosamente, Ruth já não sentia vergonha. Sentia cansaço. Um cansaço antigo, acumulado, que finalmente encontrava permissão para existir. Quer que eu vá com você até em casa? Ele perguntou, com a voz baixa, firme, sem urgência. Ela assentiu. Não porque precisava, mas porque não queria ficar sozinha naquela travessia. O caminho foi silencioso. Ruth dirigia com cuidado excessivo, mãos firmes demais no volante, como se ainda estivesse pedindo permissão para ocupar aquele espaço. As ruas de Nova York passavam pelo para-brisa em faixas de luz e sombra. Prédios altos, semáforos, táxis que agora pareciam surgir em todos os cantos, indiferentes. Ela percebeu o detalhe com um gosto agridoce. Quando a dignidade volta, o mundo não muda. Quem muda é você.
George observava de canto de olho. Não falava. Não explicava. Não justificava. Aquilo não era uma negociação nem um acordo. Era consequência. Quando chegaram à rua onde Ruth morava, o contraste foi imediato. As fachadas simples, as escadas estreitas, os poucos carros estacionados sem cuidado. Ela estacionou devagar, desligou o motor e ficou alguns segundos sentada, como se aquele fosse um ritual de passagem que exigisse pausa. Antes que pudesse abrir a porta, a luz da casa se acendeu. A porta se abriu rápido demais. Bart apareceu de pijama, descalço, cabelo bagunçado, os olhos arregalados ao ver um carro que não reconhecia parado em frente à calçada. Mamãe, chamou, já descendo os degraus. Ele correu. Rodeou o carro. Tocou o capô. Abriu a porta do passageiro. Riu alto. Um riso inteiro, solto, sem filtro, como se tivesse encontrado algo mágico no meio da noite comum. Esse carro é nosso? Perguntou, com a voz quase tremendo de empolgação. Ruth respirou fundo antes de responder. Não queria chorar na frente do filho. Não ali. Não ainda. É sim, disse, com um sorriso que saiu mais frágil do que gostaria. Bart pulou. Literalmente pulou. Entrou no banco traseiro, apertou o cinto errado, desfez, tentou de novo. Falou rápido demais. Comentou sobre ir à escola. Sobre buscar um amigo. Sobre ir ao mercado grande. Sobre não precisar mais correr no frio. Para ele, o carro não era um objeto. Era liberdade em forma de movimento. George observava tudo em silêncio, apoiado no próprio carro. Não sorria exagerado. Não buscava aprovação. Apenas assistia, com atenção genuína, como quem entende que aquele momento não precisava ser dirigido. Bart saiu do carro e olhou para os dois. Alternou o olhar entre a mãe e George. Fez a pergunta sem malícia, sem cálculo, sem peso. Apenas curiosidade pura. Mamãe, você está namorando? O tempo pareceu desacelerar por um segundo. Ruth sentiu o corpo esquentar, o rosto corar. Não era vergonha. Era surpresa. Não esperava aquela pergunta ali, naquele momento, naquela cena. Ela riu, um riso curto, sem resposta pronta. Olhou para George, depois para o filho. George não desviou o olhar. Não se explicou. Não se adiantou. Apenas permaneceu. Bart franziu a testa, analisando, como crianças fazem quando percebem que algo importante está sendo dito sem palavras. Ele deu de ombros, como se aceitasse a falta de resposta, e voltou a sorrir. O carro é muito legal, decretou. Antes de ir embora, George chamou Bart com um gesto simples. Abaixou-se até ficar da altura dele e entregou um envelope pequeno, grosso, bem fechado. Não fez discurso. Não criou expectativa. Isso é para você. Bart abriu ali mesmo. Tirou 3 ingressos coloridos. Leu como sabia. Reconheceu os desenhos. Parque de diversões? Perguntou, os olhos brilhando. Para um sábado, daqui a umas semanas, respondeu George. Se acharem que é uma boa ideia. Bart não pensou. Não avaliou. Não desconfiou. Abraçou George com força, daquele jeito desajeitado e sincero que só criança faz. George ficou imóvel por um segundo, surpreso, depois retribuiu com cuidado. Ruth observava tudo da porta. Não sentiu ciúme. Não sentiu medo. Sentiu algo mais raro. Alívio. George se despediu sem promessas grandes. Apenas olhou para Ruth, sustentou o olhar e disse: a gente se vê em breve. Ela assentiu. Não respondeu com palavras. Dentro de casa, Bart não parava de falar. Espalhou os ingressos na mesa, perguntou datas, imaginou brinquedos, decidiu o que ia vestir. Ruth observava em silêncio, encostada na parede, sentindo o peso do dia finalmente cair sobre os ombros. Quando Bart dormiu, abraçado aos ingressos como se fossem um tesouro, Ruth sentou sozinha na sala. O silêncio era diferente. Não doía. Não apertava. Era um silêncio que cabia nela. Nos dias seguintes,
Pequenas mudanças começaram a aparecer. Não grandes. Não cinematográficas. Pequenas demais para quem olha de fora, enormes para quem vive. Ruth saiu do trabalho mais ereta. Não porque alguém notou, mas porque ela notava. Passou pelo mesmo shopping, pelos mesmos corredores, pelas mesmas pessoas que nunca aprenderam seu nome. A diferença era interna. Ela não se sentia mais invisível. Bart falava de George com naturalidade. Não criava fantasia. Não cobrava presença. Apenas incluía o nome nas conversas, como quem reconhece alguém seguro. George, por sua vez, sentiu o impacto do gesto de forma mais lenta. Olhares no trabalho. Comentários indiretos. Convites que não chegaram. Ele não se arrependeu, mas entendeu que algumas portas fechariam silenciosamente. Ainda assim, quando pensava em Ruth e Bart, não sentia perda. Sentia a escolha. Eles se encontraram de novo dias depois. Sem pompa. Sem plateia. Um café rápido. Conversa simples. Bart presente. Risos contidos. Nenhuma definição. A história não tinha acabado. Mas já não era a mesma. E nenhum dos três queria voltar atrás. Se essa parte da história tocou você de verdade, considere apoiar com o Super Thanks. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque o que vem a seguir só faz sentido para quem ficou até aqui. O sábado chegou sem alarde. Não houve ansiedade exagerada nem preparação excessiva. Ruth acordou cedo, como sempre fazia, mas naquele dia o corpo não parecia pesado. Bart levantou antes do despertador, já vestido, já falando do parque como se fosse uma certeza antiga, não um convite recente. O carro estava estacionado do lado de fora, ainda novo, ainda estranho, mas já fazia parte da paisagem da casa. George chegou no horário combinado. Não buzinou. Não fez cena. Apenas desceu do carro e esperou na calçada, com as mãos nos bolsos, observando a porta se abrir. Quando Ruth apareceu, ele percebeu algo diferente. Não na roupa, nem no cabelo. Era o jeito de caminhar. Mais firme. Mais presente. O dia transcorreu simples. Filas, risadas, brinquedos que davam medo e outros que davam vertigem. Bart correu, gritou, comeu demais, cansou cedo. George esteve ali o tempo todo, sem tentar ocupar um lugar que não era dele, mas sem se ausentar. Ruth observava os dois com atenção silenciosa. Não por desconfiança. Por reconhecimento. Em algum momento da tarde, Bart adormeceu no banco de trás do carro, abraçado a um urso de pelúcia ganho no parque. O sol entrava pelas janelas, desenhando sombras longas na estrada. V olhou para o filho, depois para George, e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz sem culpa. Obrigada por hoje, ela disse, sem olhar diretamente. Eu que agradeço, respondeu ele, simples. Não houve declaração. Não houve promessa. Apenas verdade. Nos dias seguintes, a vida não virou um conto de fadas. Ruth continuou trabalhando. Continuou cansada. Continuou enfrentando olhares que não mudaram. Mas algo dentro dela tinha se reorganizado. Ela já não aceitava menos do que respeito. Já não se encolhia automaticamente. Já não se desculpava por existir. George também mudou. Não de forma visível para todos, mas profunda o suficiente para que ele percebesse. Ele passou a escolher melhor onde estar, com quem estar, o que sustentar. Algumas relações esfriaram. Outras desapareceram. Em troca, algo mais raro começou a ocupar espaço. Pertencimento real. Eles passaram a se ver com frequência. Jantares simples. Conversas longas depois que Bart dormia. Silêncios confortáveis. Não foi rápido. Não foi impulsivo. Foi cuidadoso, como tudo que nasce depois de ter sido quebrado antes. Em uma noite comum, sentados na sala, Bart desenhava no chão enquanto eles conversavam baixo. De repente, o menino interrompeu, sem levantar os olhos do papel. Você vai ficar? A pergunta não tinha prazo. Não tinha exigência. Era só isso. George olhou para Ruth.
Ela sustentou o olhar. Não havia medo ali. Apenas honestidade. Se sua mãe quiser, respondeu ele. Bart assentiu, satisfeito, como se aquela resposta fosse suficiente para o mundo continuar funcionando. E era. Com o tempo, as coisas encontraram um ritmo próprio. Não perfeito, mas verdadeiro. Eles não apagaram o passado. Não fingiram que a dor não existiu. Apenas não deixaram que ela definisse o futuro. Ruth sabia que ainda haveria dias difíceis. George sabia que nem tudo poderia ser consertado. Bart sabia que crescer doía às vezes. Mas todos aprenderam algo essencial: dignidade não se pede, se reconhece. E quando alguém a devolve, o mundo inteiro muda de lugar. Agora, deixe eu falar com você. Você que ficou até aqui. Você que talvez já tenha sido ignorado, ridicularizado, diminuído. Você que já esperou demais por algo simples: respeito, cuidado, presença. Nem toda história termina com um presente inesperado. Nem todo recomeço vem com aplausos. Mas, às vezes, tudo que alguém precisa é de um gesto que diga, sem palavras: eu te vi. E talvez essa história tenha te lembrado disso. Obrigado por ficar até o fim.